Jonas capítulo 4, versículo 1 até o versículo 11. Mas isso desagradou extremamente a Jonas. Ele ficou muito irado. Orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi esta a minha palavra estando ainda na minha terra? Por isso é que eu me preveni fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo, misericordioso, longânimo, grande benignidade e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: faze bem, que assim te ires. Então Jonas saiu da cidade, sentou-se ao oriente dela, fez ali uma cabana, sentou-se debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma abobeira, e ela subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da abobeira. Mas Deus enviou um verme no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a abobeira, e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas. Ele desmaiou e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: faze bem, que assim te ires por causa da bobeira. E ele disse: faço bem, que me revolte até a morte. E disse o Senhor: tiveste tu compaixão da abobeira, na qual não trabalhaste, nem fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua esquerda, e também muitos animais? Vamos orar ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Senhor, obrigado por esta palavra que nós acabamos de ler. Obrigado pelo momento que nós dedicamos ao Senhor em tua honra com as nossas canções. Eu quero neste momento, Senhor, como já tenho orado e tenho pedido mais uma vez, humildemente pedir ao Senhor que venha usar a minha vida nesta noite para falar ao coração e à mente do teu povo, para que nós possamos, Senhor, ser edificados, enriquecidos, restaurados pela palavra do Senhor no poder do teu Espírito Santo. Deus, usa a minha vida e usa a vida de cada um de nós, para que nós possamos juntos aprender a tua palavra, e que esta palavra possa alcançar também todas as pessoas que estão do outro lado nos assistindo, que eles venham também, Senhor, a receber a tua bênção no lar, no trabalho, aonde quer que se encontre, para a glória do nome de Jesus, ó Deus. Amém. Podemos assentar. Meus amados irmãos, eu estava meditando nesta palavra e pensando que todos nós podemos ter um dia de Jonas. O que é ter um dia de Jonas? É ter um dia de descontrole, de desorientação, diante de uma situação inesperada, de alguma coisa que venha provocar em nós algum sentimento, alguma reação negativa. Vejam bem, todos nós somos movidos pelas emoções. E as emoções, elas geram sentimentos em nossa vida, que se não forem bem tratados, esses sentimentos, eles podem durar toda uma vida. As emoções são as causadoras, são as geradoras dos sentimentos nas pessoas. Então, o sentimento é fruto das emoções. Por exemplo, tem pessoas que já estão na idade adulta e que ainda guardam no coração mágoa
de alguma situação que tenha vivido na sua infância, na sua adolescência. Eu vou um pouco mais além. Você que gostava de soltar pipas na rua, e de repente um dia o teu colega, ele cortou a linha do teu pipa. Você era criança ainda, aquilo gerou uma emoção de raiva. Você ficou com muita raiva dele naquele momento. E você cultivou aquela raiva. E esta raiva acabou se transformando num sentimento permanente no teu coração. Você se tornou adulto e até hoje, quando você encontra aquela pessoa, você ainda tem uma certa repulsa, você tem mágoa, você tem raiva daquela pessoa por causa de uma coisa que aconteceu no passado. O quarto capítulo de Jonas vai tratar exatamente sobre isso. É o período da missão cumprida de Jonas. No capítulo 1, Deus chamou Jonas e o enviou a uma cidade chamada Nínive. E agora no capítulo 4, Jonas ele cumpriu a sua missão. O povo de Nínive ouviu a pregação, se converteu, se arrependeu, se voltou para o Senhor. No finalzinho do capítulo 3, no versículo 10, diz que Deus viu o que o povo fez, o povo se converteu do mau caminho, se arrependeu, e por causa disso Deus não trouxe a destruição sobre a cidade. Mas vejam que no quarto capítulo, o que está sendo tratado aqui, a questão, não é mais sobre a destruição de Nínive, porque Nínive ela foi preservada por causa do arrependimento. Mas esse capítulo trata da questão do coração de Jonas. Ou seja, Jonas, ele deu muito mais trabalho para Deus do que o povo de Nínive. Jonas, ele representa aquela pessoa que Deus precisa trabalhar com ela, não uma, mas muitas vezes, as suas emoções, porque essas emoções, quando não são bem tratadas, elas acabam, então, se transformando num sentimento permanente, como aconteceu com Jonas. Vejam bem, depois que Nínive se converteu e foi salva, Jonas, ele experimentou uma grande frustração. Como assim? Eu penso que Jonas deveria ter ficado feliz, porque afinal de contas, ele pregou a mensagem, o povo não o conhecia, mas o povo recebeu a sua palavra, e o povo se arrependeu. Porém, não foi isso que aconteceu. Jonas, ele ficou extremamente frustrado, e a palavra de Deus diz aí no versículo 1 e 2 que isso desagradou a Jonas, ou seja, o fato do povo de Nínive ter se arrependido, ter se convertido, aceitado a palavra que Jonas pregou, deixou ele irado. E como se não bastasse, ele ainda ora ao Senhor e apresenta a Deus a sua frustração, e ele questiona a Deus, dizendo: está vendo, Senhor, por que eu estava fugindo? O Senhor entende agora por que eu não queria falar com esse povo? Porque o Senhor é sempre assim. O Senhor diz para se arrepender, o povo se arrepende, e aí o Senhor retira o juízo, e eu, profeta, como é que eu fico? Eu falei que eles iam morrer, e eles não morreram. Então vejam bem, Deus, ele vai tratar nessa questão de Jonas, e ele vai ensinar para Jonas como funciona a sua misericórdia e a sua bondade. A primeira coisa que nós vimos e aprendemos com o exemplo de Jonas é que Deus repreende Jonas porque os sentimentos dele estavam dirigindo os seus pensamentos. Por alguma razão, Jonas se convenceu que aquele povo era mau. Jonas se convenceu que aquele povo não era merecedor da misericórdia de Deus. Então, quando Jonas vai pregar a mensagem em Nínive, ele já vai com um sentimento de repulsa, de revolta contra aquele povo.
ele está cumprindo o que Deus diz, mas no conceito de Jonas, aquele povo eram bárbaros, aquele povo era um povo cruel, insensível, era um povo pecador que não merecia a misericórdia e o perdão de Deus. Então o que Jonas está imaginando? Penso eu, que quando ele decide obedecer à voz de Deus e ir até aquela cidade, ele pensa o seguinte: eu vou chegar lá, eu vou pregar, eles vão ouvir, eles vão zombar de mim, eles vão me ridicularizar, e eu vou ficar muito feliz com tudo isso, porque aí Deus, ele vai destruir aquele povo, e eu vou ficar reconhecido como um profeta, como um homem de Deus. Então ele pensa, ele vai com esse sentimento de que ele está fazendo algo que não vai dar resultado algum. Aí eu fico imaginando o seguinte: quando nós muitas vezes estamos pregando a palavra de Deus, quando nós estamos anunciando o evangelho para Deus, quantas vezes nós somos tomados também pelo sentimento de Jonas? Quantas vezes nós falamos algo de Deus para a pessoa, mas o nosso sentimento, ele está totalmente tomado por sentimentos diferentes daquele que Deus tem em relação à pessoa. Então você diz para a pessoa que Jesus é bom, que Jesus salva, mas no fundo você quer que aquela pessoa morra. Você quer que aquela pessoa se perca. Para você poder dizer: olha, fulano, eu preguei para ele e ele não se arrependeu, olha o que aconteceu. Talvez você já tenha ouvido algum pregador, algum profeta contar esses tipos de testemunhos. Eu fui pregar para fulano, falei do amor de Deus, mas eles não aceitaram, e por isso morreram no pecado, morreram na perdição. Vejam bem, o sentimento de Jonas, ele se sobrepõe à sua fé. Ele é um cara que ele obedece o que Deus diz, mas no coração ele pensa diferente, porque ele está dominado por esse sentimento. Então, quando Jonas termina a sua pregação, o que ele faz? Ele procura um lugar mais alto, perto da cidade, e ele vai até aquele lugar, e ali ele se assenta, e ele fica imaginando: esta conversão não é genuína. Esse povo está fazendo de conta que se arrependeu, mas na verdade esse povo não está arrependido. Ou seja, ele cria um pré-juízo em relação àquelas pessoas. Então ele vai construir uma cabana, noutra versão diz uma ramada. Ou seja, ele vai pegar um monte de galhos e ele vai juntar e vai fazer ali uma pequena cabana para se proteger do sol. E ele fica aguardando, esperando, na expectativa de que aquele povo, em algum momento, eles vão voltar a praticar o que praticavam antes, que em algum momento aquele povo vai se esquecer de Deus e eles vão voltar à vida de pecado que levavam antes. Aí eu fico imaginando a cena aqui, gente. Imagine comigo. O povo na cidade está todo temeroso, porque Deus enviou um profeta que veio do mar e falou com eles que eles deveriam se arrepender. O povo ouviu a palavra e aceitou a palavra. Então eu imagino a cena das pessoas da cidade, todo mundo querendo conhecer o profeta, o homem de Deus, todo mundo querendo falar com Jonas, quem sabe até agradecer a Jonas e dizer para ele: Jonas, obrigado porque Deus teve misericórdia e te enviou para falar conosco. Mas eu te pergunto, onde está Jonas? Jonas está lá no alto. O que Jonas está fazendo lá no alto? Desejando que aquele povo fosse destruído. Ou seja, ele está fora da cidade, enquanto as pessoas estão se voltando para Deus,
Porque aceitar a sua palavra, Jonas está do outro lado desejando que o povo rejeite a palavra. Quem é que está dominando Jonas neste momento? Qual é o sentimento que predomina neste momento na vida de Jonas? Com certeza não é um sentimento que provém de Deus. Ele prega a mensagem, mas agora os seus sentimentos estão dominando o seu desejo sobre aquele povo. Isso nos faz lembrar, irmãos, de uma palavra na Bíblia, no Novo Testamento, em Lucas capítulo 15. Do filho mais velho. Quando o seu irmão mais novo se arrepende e decide voltar para a casa do pai, e o pai recebe aquele filho com todo carinho, com todo amor, manda preparar uma grande festa para recebê-lo. Qual é o sentimento que predomina na vida do irmão mais velho? Ao invés do irmão mais velho se juntar com os demais membros da família para agradecer pelo retorno de seu irmão, o irmão mais velho ele está tomado por um sentimento de inveja. E esse sentimento foi gerado no dia em que o irmão saiu da casa do pai e foi embora. Não é a Bíblia que diz, mas eu posso deduzir que no dia em que o irmão mais novo deixou a casa do pai e se enveredou pelos caminhos errados, aquele irmão mais velho deve ter ficado na torcida. Tomara que ele quebre a cara. Tomara que dê tudo errado. Porque a emoção dele de ver o irmão saindo da direção do pai gera nele esse sentimento de repulsa, de revolta, de indignação, de rejeição. Então no dia que o irmão volta, esse sentimento aflora. E ele vai questionar o pai, ele vai reclamar com o pai. E quantas vezes, queridos irmãos, que muitos de nós agimos exatamente dessa maneira. Nós falamos que amamos, nós falamos que queremos o bem, mas às vezes tem muita gente na torcida para dar tudo errado, para poder ter o que dizer. Jonas é um personagem muito complicado. E por que Jonas é um personagem complicado? Porque ele tem um sentimento negativo em relação àquele povo de Nínive, sem nunca ter ido na cidade. Eu penso que alguém falou para Jonas, e aí é mais complicado ainda. Porque agora nós vamos ver que às vezes os sentimentos não são gerados apenas por aquilo que você vive, por aquilo que você vivencia. Às vezes os sentimentos são gerados por aquilo que você ouve. Porque Jonas, ele ainda não tinha chegado em Nínive, e ele já tinha pré-estabelecido aqui um juízo errado daquele povo. Então Jonas ele vai para aquela cidade, já pensando, aquele povo é um povo cruel, aquele povo é um povo que não ama a Deus, é um povo desobediente, aquele povo merece morrer. E às vezes as pessoas são também tomadas por esse sentimento, por aquilo que ouve, sem nem mesmo conhecer o outro, sem nem mesmo andar com o outro, já gera ali um sentimento errado em relação ao outro. Então, alguns princípios que nós aprendemos em relação ao sentimento de Jonas. Primeiro, pessoas que são guiadas pelas emoções, geralmente têm sentimentos equivocados. A pessoa que muitas vezes se deixa levar pelas emoções, ela pode criar um sentimento ou gerar um sentimento que não é real, tanto no aspecto positivo quanto negativo. Porque de repente as emoções podem levá-la a desenvolver um sentimento em relação a outra pessoa, julgando que aquela pessoa é boa quando a pessoa não é boa. E às vezes pode acontecer ao contrário também. Então vejam, Jonas, ele não está incomodado com o fato daquele povo ser um povo pecador. Ele está incomodado porque a palavra dele não se cumpriu.
E ele diz para Deus assim: Senhor, é por isso que eu não queria vir aqui. Porque eu acabo de dizer que o povo vai ser destruído, aí o povo vai, se prostra diante do Senhor, chora, se arrepende, o que o Senhor faz? Perdoa. Eu vou me embora. E ele vai para o alto e fica lá no alto. E Deus quer tratar Jonas. Então Deus vai dar para ele uma lição. Vejam bem, Jonas, ele vai se incomodar agora, sabe com o quê? Com o sol, gente. Você conhece alguém que se incomoda com o sol? Desde que a pessoa nasceu, o sol existe. Mas o sujeito se incomoda com o sol. E ele xinga Deus. Ele briga com todo mundo por causa do sol. É isso que está acontecendo. Deus, na sua soberania, Deus tem poder sobre todas as coisas, irmãos. Deus dá sol, Deus dá chuva, Deus dá o frio, Deus manda o vento, como ele mandou também aonde estava Jonas. Deus tem o poder de fazer o que ele quiser, ninguém pode impedir o agir de Deus. Mas o que eu vejo aqui é que em nenhum momento da vida de Jonas, nós temos um registro aqui de que Jonas agradeceu a Deus porque o povo ouviu a palavra. Em nenhum momento Jonas, ele diz uma palavra de gratidão a Deus por causa da planta que cresceu e que fez sombra. Mas o que a gente vê aqui é Jonas irado. É o Jonas revoltado porque a plantinha secou e o sol acabou queimando, tostando a sua cabeça. E sabe o que ele diz? Melhor é morrer do que viver. Ô sujeito pessimista. Quantas pessoas que têm sentimentos tão negativos que são iguais a Jonas? Porque choveu. E aí um carro passou e molhou a barra da sua calça. Você já fala assim: eu queria morrer agora. Mas Deus não vai deixar você morrer por causa da lama. Porque Jonas, ele poderia procurar outro lugar, sei lá, fazer outra cabana. Tinha tantas outras opções para resolver o problema. Mas a única coisa que Jonas pensa agora é em morrer porque a planta secou. Ou seja, pessoas que às vezes só estão bem com Deus quando as coisas são favoráveis, quando tem sombra. Se Deus tirar a sombra dessas pessoas, o humor muda na hora. Foi o que aconteceu com Jonas. Segundo princípio que nós aprendemos é sobre as nossas comodidades. Quem não gosta de comodidade? Quem não gosta de facilidade? Agora, o que nós precisamos entender é que estas comodidades são coisas, não são pessoas. As comodidades são passageiras. Eu estava aqui no início do culto conversando com o irmão e a gente estava falando aqui um pouco sobre a questão de veículos. E o irmão me falou assim: olha, eu comprei o carro e parcelei em tantas parcelas, paguei X pelo carro e agora se eu for vender não vale nada, o carro vale 20% do que eu paguei. Aí eu falei para ele: eu fiz a mesma coisa. Sabe por quê? O carro traz comodidade, mas é passageiro, é coisa. Então Jonas estava muito mais preocupado com as comodidades do que com as pessoas. Deus usa comodidades como Ele quer. Nesse caso aqui, Deus olha para Jonas e Deus vê que Jonas está um pouco nervosinho. Então Deus pensa: eu vou apaziguar um pouco o coração de Jonas. Eu vou mandar crescer lá um pezinho de abóbora que vai cobrir toda a cabaninha dele. E como se fosse num passe de mágica, de repente aquela boreira cresceu, cobriu toda a cabaninha dele. Em nenhum momento eu vejo Jonas olhando e falar: uau, como Deus é grande, como Deus é bom. Mas Deus protege ele, Deus faz e permite que Jonas possa descansar um pouco ali na sombra. Mas bastou Deus mandar um vermezinho para comer a planta, e o que aconteceu? Na mesma hora que ele perde a comodidade, ele mostra a ira. Muitas comodidades que trazem contentamento são tragadas pelos acontecimentos inesperados. A saúde, por exemplo. Você pode desfrutar de uma boa saúde e no outro dia você pode estar enfermo.
Você pode sair hoje de uma loja com um veículo 0 quilômetro e por alguma razão, talvez por muita euforia, você esqueceu de fazer o seguro e falou, da manhã eu faço. E quando você saiu na rua, um senhorzinho com um carro de 1967, o ano que eu nasci, vem e bate no teu carro e dá perda total. As comodidades, elas são passageiras. E Deus queria mostrar isso para Jonas. Jonas, você fica feliz e fica triste por causa de uma sombra. Você precisa tratar as suas emoções, você precisa tratar os seus sentimentos. Você está muito mais revoltado, mais indignado com a planta do que com o povo. Então a felicidade do crente, irmãos, nunca deve estar nas coisas. A nossa felicidade deve estar em Deus, porque quando nós partimos para a eternidade, tudo aquilo que nós julgamos comodidade, coisas, vão ficar aqui, mas você, se for de Deus, vai subir, amém? Terceiro princípio é que uma pessoa que se alimenta de sentimentos ruins, ela se torna egoísta. Porque é isso que nós vemos em Jonas. Jonas, ele se alimentou tanto do ódio, da revolta contra o povo de Nínive, que ele não percebeu que ele estava se tornando egoísta. Ele não percebeu que ele estava perdendo o foco e estava olhando só para o seu umbigo, ou seja, ele não leva em consideração as pessoas que estão em Nínive, as crianças que estão em Nínive, as senhoras que estão em Nínive. A única coisa que ele quer é ver a cidade pegando fogo, porque ele via apenas o seu próprio bem. Lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 24, na versão internacional diz assim, que ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. Paulo está ensinando aos irmãos aqui, você não deve pensar apenas no seu umbigo, você precisa olhar para o outro e ver a necessidade do outro. O quarto princípio que nós aprendemos é que a pessoa que não está em comunhão com Deus, ela pode se tornar uma pessoa impiedosa, ela pode se tornar uma pessoa arrogante. Vejam só, lá em Provérbios capítulo 16, versículo 18, diz assim que o orgulho pode levar a pessoa à destruição e a vaidade pode fazer a pessoa cair na desgraça. Então Jonas não percebe, mas ele se alimentou tanto do ego, que agora ele já não consegue mais ter nenhuma empatia em relação a um povo que havia pecado contra o Senhor e que agora se arrependeu. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 e versículo 5. O cristão jamais deve ser guiado pelas emoções ou pelos sentimentos errados. O cristão tem que ser guiado pela palavra de Deus. Paulo, ele recomenda aos irmãos dizendo o seguinte, que todo orgulho humano, ou seja, todo sentimento pernicioso no coração do ser humano, que não deixa que as pessoas conheçam a Deus, devem ser dominado e submetido ao governo de Cristo. Quando Jesus está olhando para Jerusalém, olha a diferença entre Jesus, o sentimento de Jesus e o sentimento de Jonas. Jesus está olhando para a cidade de Jerusalém. O que Jesus vê? Um povo impiedoso, um povo que pratica uma religiosidade mórbida, um povo que diz que obedece ao Senhor, mas o coração está distante dele. Mas quando Jesus olha para Jerusalém, Jesus não tem sentimento de ódio contra aquele povo. A palavra do Senhor diz assim, que Jesus olha para Jerusalém e ele chora por causa de Jerusalém. Olha a diferença do sentimento de alguém que está alinhado ao Espírito de Deus. Talvez você vai me dizer assim, mas Jesus é Jesus. Não, era Jesus, o verbo de Deus encarnado na forma humana, sujeito aos mesmos sentimentos que nós humanos. Mas ele olha para Jerusalém
E ele chora por causa da impiedade daquele povo. Mas quando eu olho para Jonas, eu não vejo Jonas chorando. Eu vejo Jonas indignado porque Deus não destruiu aquele povo. Jesus está chorando porque o povo não ouve. E Jonas está irritado porque o povo ouviu. Vai entender, meus irmãos. Aí eu te pergunto, com quem você se parece? Com Jesus ou com Jonas? Qual é o sentimento que tem dominado o teu coração? O sentimento de quem olha para alguém que a vista humana não merece a misericórdia de Deus, mas você chora por aquela pessoa, porque você sabe que aquela pessoa, se ela não se arrepender, ela estará destinada ao inferno? Ou você é como Jonas, que bate palma e diz assim: tomara que morra? Queridos, quantas vezes nós somos tomados por esse sentimento de Jonas? Mas a segunda lição que a gente vai aprender é que Deus, Ele não age conosco da mesma maneira que nós agimos com os outros. Deus não te trata da maneira como você trata o outro. Você já imaginou, pense comigo, se Deus te tratasse da mesma maneira que você trata as pessoas, se Deus pensasse a teu respeito o mesmo que você pensa do outro, como você acha que seria? Como seria o tratamento de Deus em relação a você? Vamos imaginar que você está alimentando aí no teu coração um sentimento de ódio por alguém. E aí Deus decide também te tratar com o mesmo sentimento. O que você acha que vai acontecer? Seria bom ou seria ruim? Vejam bem, se Deus tivesse deixado o juízo nas mãos de Jonas, o que vocês acham que teria acontecido com Nínive? Se Deus tivesse dito para Jonas, como ele fez com Elias, que ele deu a Elias poder para orar e cair fogo do céu, você já imaginou Jonas com o poder de Elias nas mãos, o que ele faria? E você, se tivesse o poder de Elias nas mãos, o que você faria? Senhor, caia fogo do céu e já queima todo esse lugar aqui, né? Mostra, né? Tem um hino que fala isso. Mostra para esse povo que aqui tem Deus. Se Jonas tivesse o poder de julgar a cidade de Nínive, eu penso, queridos irmãos, que ao descer na praia, as primeiras palavras de Jonas seria: está tudo destruído, está derrubado, está dominado, acabou. Esse era o sentimento que Jonas tinha em relação ao povo. Quem sabe até uma destruição com requintes de crueldade. Ele ia aproveitar e falar: traz os piores aqui. Esses aqui eu vou ser um pouquinho mais cruel com eles. Mas vejam bem, a manifestação da ira de Deus, ela tem o propósito de ensinar e de corrigir quem está errado e nunca de destruir. Quando Deus manifesta a sua ira por causa do pecado, o propósito de Deus não é causar destruição, mas é causar arrependimento. Quando Deus permite que algumas coisas ruins aconteçam, não é com o propósito de ver as pessoas se destruírem, mas de ver as pessoas se arrependendo e se voltando para Ele. Então Deus, Ele escolhe um sujeito egoísta, um cara centrado em si, um cara que não entende nada de misericórdia e de amor, para ensinar a Jonas o que é misericórdia. Eu fico imaginando se Deus fosse tratar Jonas da mesma maneira ou com o mesmo sentimento que Jonas tinha em relação ao povo. Sabe o que teria acontecido, irmãos? Primeiro, se eu fosse Deus, tá? Abre aspas. Eu teria deixado ele morrer afogado. Só para ele ver o que é bom. Porque o bicho era tão ruim. Porque ele fala assim: eu vou lá, vai acabar com tudo, né? Eu vou pregar que é para destruir, eu quero ver destruir. Então pensa bem, abre aspas e fecha aspas. Se eu fosse Deus, talvez ia deixar ele morrer afogado. Ou quem sabe, eu ia deixar o peixe engolir ele e depois eu ia deixar ele morrer lentamente dentro do ventre do peixe.
Quem sabe, se alguns de nós aqui tivessem o poder de tratar Jonas, ou se Deus fosse tratar Jonas com o mesmo sentimento que ele tinha em relação aos outros, quando o peixe vomitou ele na praia, o povo de Nínive teria pegado ele e feito como os canibais fazem, né? Teria colocado ele num espeto, né? E teria colocado um foguinho ali, queimado ele e cozido ele. Mas não foi assim que Deus tratou Jonas. Deus não deixou Jonas morrer afogado. Jonas a Bíblia diz que ele fugiu de Deus, mas Deus foi ao encontro dele e não deixou ele morrer afogado. Ele caiu nas águas, mas não morreu afogado. Ele foi tragado pelo peixe, mas ele não pereceu no ventre do peixe. Ele caiu na praia, mas ele não foi morto na praia. Porque Deus não trata você da mesma maneira que você trata os outros. Sabe por quê? Porque Deus quer que você entenda o que é misericórdia, o que é amor. É isso que Deus quer que nós entendamos. Mesmo na desobediência de Jonas, Deus mostra misericórdia por ele. Jonas ficou irritado com Deus, sabe por quê? Eu vou te dizer agora por que Jonas estava irritado com Deus. Porque Deus mostrou quem ele era para Jonas. Porque a pessoa que é dominada por esses sentimentos ruins, elas ficam revoltadas consigo mesmo. E às vezes quando não tem mais em quem descontar a sua raiva, a sua ira, ela começa a descontar em Deus. E é exatamente isso que Jonas faz. Não tem ninguém ali naquele momento que ele possa culpar. Então ele começa a culpar a Deus. E ele está nervosinho e dizendo assim: está vendo, Deus, o que você fez? Você me fez passar por tolo. Eu vim aqui, preguei, e agora o que vai acontecer? Como é que eu fico nessa história? Tem muita gente, viu, irmãos? Graças a Deus não tem aqui nessa igreja. Mas tem muitos cristãos irritados com Deus, porque Deus não correspondeu aos seus sentimentos. Porque pediu e Deus não deu. Porque desejou e Deus não fez. Sabe por quê? Porque Deus, Ele não anda segundo o teu sentimento. Deus anda segundo a vontade dEle, que é soberana sobre todas as coisas. E o propósito dEle é sempre mostrar misericórdia. Mesmo na rebeldia, Deus leva Jonas até Nínive. E Deus provê na vida de Jonas. Irmãos, olha só como que Deus é bom. Porque Ele não só livra o sujeito de morrer, mas Ele ainda vai prover na vida dele. Deus manda um peixe levar ele por 3 dias, por baixo das águas, até chegar no lugar onde Ele quer. Depois que ele prega, ele está todo nervosinho com Deus. Sabe o que Deus faz? Deus pega e faz uma plantinha crescer lá, para deixar ele todo feliz. Como se não bastasse, Deus manda um ventinho, uma brisa, para ver se acalma o ânimo de Jonas. Deus provê tudo na vida dele. Mas mesmo assim, Jonas não muda. Então Deus muda o cenário. Quando Deus mostra misericórdia, quando Deus provê e a pessoa não reconhece o poder de Deus na vida dela, sabe o que Deus faz? Deus muda o cenário. Deus manda o quê? Manda um vermezinho. Cuidado, porque o vermezinho é problema. Já que Jonas não entendeu o que Deus estava querendo dizer, Deus então vai mandar um vermezinho. Lá no Salmo 143, versículo 10, o salmista está orando ao Senhor e falando assim: Senhor, ensina-me a fazer a tua vontade. Olha só, o desejo do salmista era saber o que Deus queria dele, para ele não correr o risco que Jonas estava correndo agora. Jonas não estava fazendo a vontade de Deus, então ele vai dormir e Deus manda um vermezinho que consome a planta. Aí deixa eu te fazer uma pergunta para você que está aqui: de quem era a planta? Me responda, igreja, de quem era a planta? De Jonas, né? Propriedade dele. Ele plantou, ele cultivou, ele regou. Não? De quem que era? De Deus. E por que ele está nervoso? Por que ele está irritado? Vejam bem, a tranquilidade e a expectativa dele é frustrada. Porque o vermezinho surgiu para ensinar uma lição para Jonas. Às vezes Deus
permite um vermezinho na vida de alguém para ensinar alguma lição. Então o vermezinho vem, o Jonas está lá tranquilo, e daqui a pouco ele tira um cochilo. Quando ele acorda, o que aconteceu? Cadê a minha plantinha? Tua? Olha só o que o Senhor fala. Deus perguntou para Jonas: Jonas, você acha que está certo? Você está nervosinho por causa de uma planta? E ele responde para Deus: é razoável a minha ira até a morte. Ou seja, Senhor, eu tenho toda a razão de estar nervoso. Jonas não plantou, gente. Jonas não fez nada. Deus deu tudo na mão dele e agora o sujeito ainda está revoltado. Deixa eu te fazer uma pergunta: quem é o dono do ar que você respira? É teu? Não, é de Deus. Se ele tirar, acabou. Então vejam bem, Deus esperava que Jonas fosse sensato. Na hora que Deus pergunta para ele, fala: Jonas, você acha certo? Você está nervoso por causa de uma plantinha. Sabe o que Deus esperava? Que Jonas dissesse: Senhor, o Senhor tem razão. Eu não plantei, eu não fiz nada, e o Senhor foi tão benevolente comigo. Me perdoa, Senhor. Mas não, a única coisa que Jonas quer é morrer. Ele está indignado com Deus. Tem pessoas que agem assim, irmãos. E enquanto as pessoas não entenderem, o vermezinho vai continuar comendo. Então Jonas, Deus vai insistir com ele. Porque Deus não desiste de você. Talvez tem pessoas nos assistindo, quem sabe até aqui tem alguém que está revoltado com Deus. Como assim, pastor? Pode ter. Está revoltado com tudo o que está acontecendo, mas fique sabendo que Deus está tratando, te ensinando uma lição. Ele quer que você entenda o tamanho da misericórdia, do amor dele por você. Então Deus não desiste de Jonas. Deus estava ensinando para ele 3 coisas. Primeiro, o que é amor. Ou seja, Jonas agora não tem mais a sombra, e agora ele sente o calor. Sabe, irmãos, o que Deus estava ensinando para Jonas? Porque Jonas não tinha empatia por pessoas. Tanto que quando ele está lá no barco, e o barco está afundando, e está todo mundo desesperado lá, dizendo: nós vamos morrer, nós vamos morrer. O que Jonas estava fazendo? Dormindo. Quando alguém fala assim: de quem é a culpa? Jonas fala: é minha, faz aí o que vocês quiserem. Quer me jogar na água? Joga. Ele era um cara que não tinha empatia pelas pessoas. Então Deus vai mostrar para Jonas naquilo que ele tem empatia, naquilo que ele sente. E o que é que Jonas mais poderia sentir naquele momento? Calor, a ausência da sombra. Então Deus tira a sombra dele, para que Jonas pudesse entender o sentido de perder alguma coisa, ainda que fosse uma simples sombra. Tem pessoas que às vezes, irmãos, tem gente que se perdeu uma escova de dente, acabou o dia. É assim ou não é? Tem gente que se perdeu o sapato, o chinelo que ia usar naquele dia, misericórdia, não vem nem para o culto. Acabou o culto, acabou o dia, acabou tudo. Jonas era esse tipo de pessoa. Então agora ele está nervoso porque ele perdeu a sombra. Então Deus quer mostrar para ele o seguinte: Jonas, entenda o que é perder. Deus queria que ele pudesse, pelo menos, sentir um pouco o que é perder, porque Jonas não sabia o que era isso. Então a segunda lição é que o amor de Deus, ele vai estar se manifestando sobre nós, se revelando a nós, até que o nosso ego seja tragado pelo amor de Deus. Então Jonas, ele estava tão triste que ele desejava a morte. E Deus mostrou para ele o quê? O valor da vida. Quando Deus fala assim para ele: Jonas, você está triste por causa da plantinha? E aí o Senhor vai dizer para ele o seguinte: Jonas, e eu? Como você acha que eu estou me sentindo em relação a 120 mil pessoas que poderiam ter morrido se você não tivesse falado para eles se arrependerem? Terceiro, que a pessoa guiada pelos sentimentos errados, ela corre o risco de autodestruição. Como assim? Jonas, ele estava disposto a morrer por causa de uma sombra, mas não estava disposto a morrer por 120 mil pessoas. Então Deus vai ensinar para Jonas o quanto um sentimento, quando é dominado pelo pecado,
ele é débil, ele é falho e pode levar alguém a se distanciar de Deus. Deus pergunta para ele o seguinte, vejam bem, tens compaixão da planta que não te custou trabalho? Ou seja, Deus chama a atenção dele. Fala assim, você plantou? Não, Jonas. E por que você está tendo compaixão dela? A qual não fizesse crescer, que numa noite nasceu, numa outra pereceu, e eu não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive. Então, queridos, a palavra que eu quero trazer para vocês aqui nesta noite, agora eu vou começar a pregar. Amém? Estava fazendo uma introdução da mensagem. É o exemplo de Jonas, 3 coisas que Deus quer que a gente aprenda. Primeiro, nós precisamos entregar as nossas emoções a Deus para que os nossos sentimentos sejam bons, sejam saudáveis. A Bíblia fala assim que, filhinhos, vocês não devem irar, né? E se irar, não deixa que o sol se ponha sobre a sua ira. Ou seja, a emoção, ela pode até, em algum momento, reagir de forma negativa. Mas não deixa que essa coisa fique no teu coração, porque se isso permanecer, isso vai se transformar em sentimento. E esse sentimento, ele pode criar raízes no teu coração e pode te levar à mesma condição que levou Jonas. Jonas perdeu o amor, a empatia pelas pessoas, porque ele criou um sentimento errado em relação àquele povo. Nós devemos exercer misericórdia. Nós devemos mostrar graça e amor pelas pessoas. Lá em Filipenses capítulo 2, versículo 5, na Almeida Corrigida Fiel, Paulo está dizendo o seguinte, que haja em vocês o mesmo sentimento que também houve em Cristo. Como Cristo reage em determinadas situações. Você está reagindo como Cristo? Ou você está reagindo como Jonas? Segundo, nós devemos orar e pedir a Deus que nos ensine a olhar as pessoas além dos nossos próprios interesses. Porque qual era o interesse de Jonas? Ver a destruição da cidade. Qual era o interesse de Deus? Ver a salvação do povo da cidade. Ou seja, a gente precisa orar e pedir a Deus, Senhor, nos faça olhar para as pessoas, olhar para as coisas, olhar para as situações com o mesmo olhar que o Senhor tem por nós. Um olhar de amor, um olhar de misericórdia. Eu estou quase terminando esta palavra. E quando eu estava escrevendo essa parte, me veio uma frase que diz o seguinte, a graça de Deus não é privilégio de um, mas de todos. Eu vou repetir para você entender, a graça de Deus não é privilégio de um, mas de todos. Você não é o único filho queridinho do papai que está no céu. Você não é a única filhinha que merece tudo. O outro também merece tanto quanto você. Você não é diferente do outro. Jonas não era diferente daquelas pessoas. Ainda que ele fosse profeta, ainda que ele conhecesse ao Deus de Israel e aquele povo não conhecesse a Deus, mas a verdade é que Jonas não é diferente, nós não somos diferentes uns dos outros. A mesma graça que está sobre a minha vida, está sobre a tua vida, e está sobre a vida daquele que anda e vive no pecado, desgarrado de Deus. É a mesma graça, é o mesmo amor que Deus tem por eles, que Ele tem por nós. Então eu lanço aqui 3 perguntas para você. A terceira coisa, nós temos que enxergar como Deus vê. Então, primeira pergunta, como Deus vê as pessoas? Como que você acha que Deus vê as pessoas? Você acha que Deus vê as pessoas como você? Segundo, como Deus vê cada situação que você vive? Como você acha que Deus encara cada situação que você vive? E aí a terceira pergunta, esta é mais contundente e também polêmica. Como Deus vê a igreja? Como você acha que Deus vê a igreja? Você está vendo a igreja como Deus vê? Como Deus vê questões, temas como política, violência, educação? Como você acha que Deus vê essas coisas? Qual foi a resposta que Jonas deu para Deus? Ah, irmãos, como eu gostaria de saber. Mas a verdade é que o livro termina aí. Existem 2 livros na Bíblia que terminam com perguntas sem resposta. É Naum e Jonas, onde Deus faz uma pergunta e nós não temos a resposta. É como se a página seguinte tivesse sido perdida. Nós não sabemos o que Jonas respondeu para Deus, mas você hoje pode responder para ele. E qual é a tua resposta?
O que te deixa tão frustrado? O que te deixa tão revoltado em relação à vida, à coisa e às pessoas? Qual é a tua resposta para Deus em relação ao modo como Deus vê as pessoas e como Deus te vê, como Deus vê a igreja? Por gentileza, se coloque em pé em nome de Jesus. Você quer sentir o que Jonas sentiu? Ou você quer sentir o que Jesus sentiu? Jesus teve pena. Jonas, ele teve o desejo de ver aquele povo destruído. Queridos, a igreja de Deus recebeu o Espírito Santo. O Espírito Santo é a presença de Deus em nós. Talvez você esteja me perguntando como é que eu posso ver as coisas como Deus vê. É pelo Espírito. Não é pelo olho natural. Não é pela sua cultura, pela sua formação, pela sua educação, pelo seu conhecimento, mas é pelo olho da fé. É pelo Espírito de Deus. Nós podemos ver e sentir do modo como Deus vê e como Deus sente as coisas. E se você deseja hoje ter esse sentimento em teu coração, se submeter à vontade de Deus, eu te convido, enquanto o ministério de louvor adora ao Senhor, para que você ore ao Senhor e peça ao Senhor que venha sobre você o seu Espírito. Que o Espírito de Deus venha reger as nossas emoções e os nossos sentimentos. Quem nunca fez um pré-juízo, quem nunca teve uma ação pré-conceituosa em relação a alguém e depois percebeu que estava equivocado. Queridos, muitas vezes nós nos frustramos, ficamos indignados com coisas, com situações. Às vezes nós perdemos a paz, até porque o time para quem você torce perdeu, e não temos essa mesma empatia pelas pessoas que carecem da misericórdia de Deus. Que o Senhor faça cada um de nós mais humanos. Que Deus faça de cada um de nós mais homens e mulheres de Deus, capaz de olhar para as pessoas como Jesus olhou para Jerusalém e desejar ardentemente no coração, ainda que os outros, do ponto de vista humano e legal, não mereçam, mas olhar para essas pessoas com um olhar de misericórdia.